Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula 1 do projeto do Consultório Médico em Feltro, a aula do módulo do monitor cardíaco. Para adquirir os moldes gratuitamente, acesse a descrição do vídeo. Antes da aula começar, eu vou deixar a lista de materiais e dar dicas para usar os moldes. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e já se inscreve aqui no meu canal. Então, vamos para o passo a passo. Bom, gente, para esse projeto vocês vão precisar de feltro. Aqui eu estou usando os feltros da Santa Fé. Eu vou deixar a referência das cores na lista de material. Os meus feltros eles já estão tratados com termolina. É importante que seja tratado para poder dar mais durabilidade ao brinquedo. E eu fiz a seguinte mistura. Para 300 ml de água, eu coloquei 30 ml de termolina num borrifador. E aí depois eu borrifei os feltros e foi o suficiente para eu trabalhar. Cola de silicone líquida, caneta fantasminha que apaga com calor, giz em pó ou giz de alfaiate, prendedores, velcro. Aqui eu vou mostrar dois tipos, que é o velcro comum, o que tem duas partes, o macho e a fêmea, que nós vamos usar os dois, na verdade, e tem esse outro tipo que é o conhecido de fio. Ele é uma fita única e ela é autocolante, tá? Vamos precisar também de cadarço, fita de cetim, contact, se você for usar a impressão para as fichas do raio-x, fibra siliconada, linha comum nas cores dos feltros ou linha invisível, tá? Eu vou usar as duas, na verdade. Botões, agulha, linha de pesponto, que é essa linha mais grossa, você vai precisar para bordar, plástico cristal, tesoura, etiqueta, se você tiver. Gente, para estruturar esse brinquedo, eu vou explicar melhor depois na hora de fazer. Vou dar, na verdade, duas dicas para vocês, tá bom? Então, agora vamos às dicas dos moldes. Bom, gente, junto aos moldes, vocês vão encontrar essa folha com as fichas para impressão do raio-x, tá? Essa é uma sugestão que eu dou para vocês, porque é mais fácil, mais rápido. Vocês já vão estar com as imagens prontas para imprimir, vocês só vão precisar plastificar. De que forma? Ou você manda plastificar na gráfica ou plastifica com contact. Eu, no caso, plastifiquei com contact, tá? Eu acho que assim sai mais barato. E aí depois é só, depois que plastificar a folha, é só recortar. Vou deixar aqui também, como sugestão, como opção, os moldes dessas formas, dessas mesmas formas, tá? E aí, caso você não consiga imprimir com qualidade boa essa ficha, é só você recortar esses moldes, riscar numa folha o contorno deles e aí depois, com uma caneta permanente, você vai pintar essas manchinhas de dentro que vai determinar aí a forma dessas estruturas ósseas. No feltro, a gente não dá certo, eu já testei, depois eu vou explicar para vocês o que acontece na hora de fazer, tá? Então, são duas opções, né? Uma para você já imprimir com qualidade boa, e se você não tiver condição de imprimir, você risca esse molde no papel, um papel mais durinho, de preferência 180 gramas, recorta e depois pinta com caneta permanente essas manchinhas de dentro, tá bom? Mas isso eu vou mostrar na hora do passo a passo. Aqui vocês vão ter a página com o molde dos módulos, dos aparelhos, tá? É esse retângulo aqui que vocês vão ter orientação depois para como riscar no feltro. O que vocês precisam saber é, aqui nós temos duas partes, a aba e esse retângulo. Vocês precisam recortar as duas partes e onde é escrito aqui parte A e parte B, vocês têm que colar uma parte sobre a outra, tá? Por quê? Porque essa aba aqui, ela vai fazer parte de todos os módulos, é onde vai o velcro. Então, quando vocês forem montar isso, vocês vão montar exatamente como está explicando aqui, parte A sobre parte B. Aqui, gente, nessa próxima folha de molde, vou mostrar para vocês, ele é o molde das telas do monitor cardíaco, do ultrassom e do raio-x. Aqui, vocês vão recortar, né, no feltro preto, depois eu vou indicar, mas eu deixei aqui o esquema do bordado
do monitor cardíaco, que é uma referência só para vocês terem uma referência mesmo visual, tá? Vai sair igualzinho. Nem o meu que eu fizer vai sair igual esse desenho aqui, tá, gente? É só mesmo para vocês terem uma orientação do tipo de desenho que vai fazer, que são, na verdade, linhas diferentes para você bordar, tá bom? Não se prendam a querer fazer o esquema que está aqui, não vai ficar igual, tá bom? É só mesmo para vocês se basearem aí e ter essa referência, beleza? Aqui também será o molde para, além das três telas, também será o bolso de guardar as fichas do raio-x. Mas isso eu vou explicar quando eu for fazer esse módulo. Bom, nessa outra página aqui, a gente tem a tira, que é essa tira aqui, que prende o aparelho do ultrassom. Vocês vão achar aqui esse pontilhado. Esse pontilhado é uma referência de costura, tá? Porque vocês vão prender essa tira na página, na base, né? Então, vocês vão aqui costurar um retângulo para poder prender e fixar, mas eu vou estar mostrando isso também na hora, tá bom? Então, agora a gente vai para o passo a passo. Bom, gente, aqui a gente tem o que a gente precisa para esse módulo do monitor cardíaco. A base, que é no feltro bege palha, nós vamos montar somente depois que todos os elementos de todos os módulos estiverem prontos. Só depois que cada parte, cada pecinha estiver pronta é que a gente vai juntar tudo e montar na nossa base. Então, o que vocês vão ter agora são os elementos de cada módulo. As peças fixas e as peças soltas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar dessa forma. Vocês vão precisar do bolso, vocês vão ter lá o molde, que ele é assim na horizontal mesmo, deitadinho, não é assim, é assim. Vocês vão fazer no verde limão. Um quadradinho, que é onde tem o botão de liga e desliga, que é no bege palha. Linhas de pesponto, eu indico a linha de pesponto para que o bordado sobressaia sobre o feltro preto da tela, tá? Você pode fazer com linha comum, mas não vai destacar. A linha de pesponto, ela destaca. E aí eu selecionei essas três cores, que fica também a critério de vocês aí a escolha da cor, tá bom? Vocês vão precisar de fita de cetim preta. Essa fita aqui, são duas partes, tá? Dois pedaços de meio centímetro de largura por 50 centímetros de comprimento. Vai ser preso aqui nessas peças que vocês vão encontrar o molde lá do círculo e vão riscar duas vezes. Bom, aqui na tela vocês vão riscar com o giz esse retângulo e deixar uma sobra, tá? Aqui, onde tem os desenhos dos bordados, a gente vai traçar uma linha. No meio, a gente na máquina, você pode estar bordando à mão também. Por mais ou menos o meio, né? Já fiz ali as marcações. Não tá exatamente igual, tá? Os espaços, gente, mas como os bordados eles são irregulares, não tem problema. Aí você vai unir essas marcações que você fez com uma régua para poder o guia para poder bordar depois a máquina ou a mão. Se você for bordar a mão, você vai fazer o ponto atrás ou o alinhavo, enfim. Na máquina você vai usar o ponto reto comum. Vocês terão a referência, mas isso é totalmente a mão livre, tá, gente? Então, a referência é só mesmo para vocês terem uma ideia do tipo de desenho e do tipo de linha que eu usei, do tipo de gráfico, digamos assim. Mas isso é totalmente a mão livre, não fiquem conseguindo fazer o desenho igual. Como eu vou fazer já, eu precisar fazer na máquina, aí eu levo tudo para lá e costuro tudo de uma vez só. Bom, além dessa tela com o gráfico bordado, o que a gente vai fazer também? Nós vamos fazer aqui esses dois aparelhos, tá? Vão riscar o círculo duas vezes no feltro preto. Se você for fazer a máquina, você vai riscar e deixar sobra. Se você for fazer à mão, você vai recortar 4 círculos. Para isso, a gente precisa aqui, ó, posicionar a fita no meio do círculo e passar um pouco de cola para poder dar mais segurança na hora de costurar, para a fita não sair do lugar. É um pinguinho de cola só no meio para segurar a fita e depois a gente passa uma costura aqui em volta do círculo. No bolso, nós vamos passar uma costura reta somente de um lado, que é para reforçar esse bolso na parte que fica aberta. Bora para a máquina. Bom, gente, tendo aqui a linha de referência, já coloquei a minha linha de pesponto na máquina. Vou começar, ó, a fazer esse gráfico aqui, tá? Que são linhas retas para cima e para baixo. Então, eu vou começar aqui nessa segunda linha.
dou retrocesso no início e no fim, tá? E começo a desenhar aleatoriamente. Gente, como eu vou fazer o projeto em si todo com linha invisível, aqui na minha bobina embaixo eu tenho linha invisível. Então, assim, se você não quiser costurar com linha invisível, você vai colocar aí uma outra cor de linha, que pode ser, no caso, preta ou na cor da linha de pesponto que você vai estar usando. Mas pode ser linha comum, não precisa ser linha de pesponto embaixo. Então, aqui chegando no final, eu vou dar um retrocesso. Então, ficou assim, gente, a primeira linha de bordado. Bom, já troquei aqui a minha linha e vou fazer esse segundo bordado, esse segundo gráfico. Não esqueçam, retrocesso, vou me guiar por essa linha do meio. Retrocesso no início e retrocesso no fim. Ficou assim, então, a segunda linha bordado. E aí, agora eu vou trocar minha linha e vou fazer a terceira linha de bordado. Já troquei. E aí, agora, vai ser esse desenho aqui, que é um desenho meio curvo, meio reto. E relembrando, retrocesso no início e no fim. Bom, gente, então tá aqui, ó, os 3 gráficos prontinhos, bordados. E eles estão, assim, bem destacados porque foram feitos com a linha de pesponto. Depois, agora, a gente vai recortar nesse risco, tá aqui já recortado, e ele vai ficar assim, prontinho para aplicar. O próximo passo é costurar esses 2 aparelhos. Aqui eu tô com um, você vai dar um retrocesso aqui onde está a fita de cetim. Fazendo a máquina, você vai fazer dessa forma, riscando, deixando sobra de feltro, para poder costurar e depois tirar o excesso do feltro. Se você for casear à mão, você vai recortar no risco do molde e depois vai casear em volta, fazendo aí um sanduíche com a fita de cetim entre as 2 peças recortadas de círculo. Ficou assim, então, ó, costurei com linha invisível, mas você pode fazer com a linha preta também. Então, vocês vão fazer isso 2 vezes. Aqui no bolso, que é esse retângulo, nós vamos passar somente uma linha reta aqui nesse bolso, tá bom? Aqui, gente, olha, eu vou costurar dando uma distância aí de um pezinho de máquina. A minha agulha está posicionada no meio e eu vou alinhando aqui com o pezinho da máquina. Ficou assim. Bom, e assim, nós estamos com as peças já costuradas, o bolso já tá com reforço aqui, tá vendo? A tela já tá com os bordados em recortada, e os 2 aparelhos eu já estou com um já refilado e vou retirar o excesso de feltro do outro. O que você precisa ter cuidado é para não cortar a fita de cetim e nem a costura. Então, você vai recortar bem próximo à costura, porém tomando cuidado para não cortar a linha, tá? Senão vai desmanchar e aí você vai ter que refazer. Cortar aqui onde tem a fita de cetim, você vai jogar a fita de cetim pro lado, cortar uma camada de feltro, depois pega a fita de cetim, joga pro outro lado e recorta outra camada de feltro, tomando cuidado para não cortar a fita.
Depois é só aparar, acertar aí as rebarbas. E aí seus aparelhos estão já prontos, sem os excessos de filtro. Essas então as partes que compõem o módulo do monitor cardíaco. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário se tiver dúvida. Até a próxima aula!